Olá, muito bom dia, muito bom dia. Mais uma vez aqui estamos juntos para esta mentoria nesta. E graças ao bom Deus, o Senhor nos concedeu mais um dia na sua presença para louvor e adoração ao seu santo nome. E hoje nós queremos ser gratos ao Senhor por estarmos mais uma vez aqui. Nós já estivemos aqui pela madrugada, à meia-noite, fazendo o clamor. E agora nós estamos aqui nesta manhã para esta mentoria, né? Com o tema crises emocionais. Vamos estar falando um pouco sobre este tema nesta manhã. Eu convido a todos vocês, mas a todos vocês mesmo, a participarem conosco, a interagir conosco aí, se tiver perguntas para fazer, né? Estamos aqui para estarmos juntos, né? Conversando um pouco, dialogando um pouco a respeito sobre este tema, que é um tema muito importante, é um tema muito abrangente para esses últimos dias. Precisamos mesmo estar conversando sobre isso, precisamos tirar algumas dúvidas a respeito deste assunto. Mas tudo isso mesmo nós fazemos debaixo da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te desejo aí um bom dia, um bom final de semana. Venha estar conosco aí. Antes de mais nada, nós estaremos orando, pedindo para que o Senhor venha tomar a frente, tomar a direção, né, dessa palestra, para que nós possamos aqui estarmos aprendendo dentro da palavra do Senhor, pois o intuito é a palavra, né? A palavra que nos ajuda, que nos fortalece, é a palavra que nos põe de pé cada vez mais. Vamos assim estarmos orando, pedindo para que o Senhor venha tomar a frente, a direção, porque tudo isso nós fazemos, né, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, nós queremos Te louvar, Te bendizer e enaltecer o Teu santo nome, e dizer que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós Te agradecemos, meu Pai, pela existência de vida, nós Te agradecemos por mais um dia estarmos na Tua presença, Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui nesta manhã, Senhor, para aprendermos um pouco mais a Tua palavra, aprender um pouco mais de Ti. Senhor, que não seja nós, mas que seja o Senhor na direção deste culto. Toma a frente, Pai. Toma a direção, meu Deus, desta palestra, Senhor, desta mentoria, Senhor. Pois nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti também, Senhor amado. Toma a frente, abençoa cada irmão, cada irmã que vai se fazer presente aí, Senhor. Os que vão assistir depois. Todos nós, Senhor, possamos aprender um pouco mais dentro da Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda a adoração. Nós Te agradecemos, Pai. Fica conosco. É o que pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, amados, para quem não nos conhece, eu sou o pastor Maurício Farias, e aqui nós estamos, né, para esta mentoria nesta manhã. Mentoria essa que nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Não que os outros assuntos não sejam assuntos importantes, mas esse assunto é um assunto muito abrangente para nos dias de hoje. Nós precisamos estar atento a esta situação, pois verdade é, amados, que cada um de nós passamos por um momento, né? Pelo um momento. Cada um de nós passamos por um momento, por uma fase, por uma situação que às vezes nós não estávamos esperando. Uma situação essa que muitas das vezes você nunca imaginaria estar passando por essa situação. E de repente você se deparou com essa situação, de repente você se deparou com este momento que te pegou assim de uma forma tão repentina, uma forma tão assim que você era inesperado por nós, né? E isso trouxe um abalo, trouxe um momento que de repente você começou a chorar, de repente você começou a ter um certo tipo de desânimo, de repente você já não tinha mais aquele prazer de fazer aquilo que você sempre gostou de fazer, talvez você já não teve mais aquele prazer, né, de estar convivendo em família, sentar para conversar, jogar aquela, né, aquela brincar, conversar, falar sério, de repente jogar aquela, né, como a gente diz, né, jogar aquela conversa fora ali, brincando um com o outro. Talvez você perdeu esse vamos dizer, esse tipo de tato, né? Vamos dizer assim, talvez você perdeu essa forma, né? Que você vinha um certo tempo, você era um tempo antes de acontecer tudo, você era uma pessoa tranquila, né?
ia de repente para a igreja, estava ali sempre alegre, feliz, né? Nada demais. De repente aconteceu. E eu quero dizer para vocês, quem nunca passou por um Getsemane? Quem nunca passou, né? Como diz o meu professor, né? Getsemane. Quem nunca passou por um Getsemane, né? Ou um Getsemane, né? Aonde você se sentiu só, se sentiu abandonado, se sentiu, às vezes, até mesmo, entre aspas, meio que traído. Você falou, poxa, eu confiava tanto nas pessoas, confiava em tanto fulano e cicrano, e agora me sinto só, ninguém ao meu lado, ninguém para me ajudar. E vamos falar sobre isso relativamente, né, relacionado a um tipo de crise que nós chamamos de crise emocional. E podemos ver dentro da Bíblia, amados, que alguns personagens da Bíblia, incluindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, incluindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passou pelo momento de crise emocional, de abalo emocional. E verdade é que nos nossos versículos, nós vamos ler aqui um versículo para nós darmos continuidade a essa palestra nesta manhã, que vai nos falar, né, sobre um personagem chamado Elias. Elias passou pelo momento de crise, um momento emocional. Mas é isso que nós queremos falar com vocês nesta manhã. Queremos aqui, né, contar alguns relatos de algumas experiências que nós já tivemos dentro de situações assim. Mas o versículo que nós queremos dar início, né, para esta palestra nesta manhã, para essa mentoria, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto. Ele quem? Elias. Caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu ao seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, considerado, né, conhecido como profeta Elias, professor dos profetas, ele fazia parte da escola dos profetas, dos líderes ali, ele muito ensinou, portanto, Eliseu aprendeu muito com Elias sendo ali o professor dos profetas, da escola dos profetas. Porém, um capítulo antes, né, lutando contra os Baals, né? Os que serviam o Baal, os Balaíns, Azera, Asterotes, assim por diante, que eram 800, 4.800 de um lado, 850 do outro, que se uniram para fazer um decreto ali, fazendo esse decreto. Dentro desse decreto, eles queriam, né, ver qual era o Deus que respondia às orações, e esse Deus respondendo às orações seria o Deus de Israel. Não era assim que diz a história? Porém, Elias ali aceitou esse desafio. Ele aceitou esse desafio, e aceitando esse desafio, ele disse para eles: clame vocês primeiro, faça aí, levante o altar de vocês aí, faça o que vocês têm que fazer e clame. E eles clamaram, e no fim, nada de resposta. E até o próprio Elias mesmo, até mesmo assim, vamos dizer, num ar assim, dizia para eles: olha, clama mais alto, quem sabe ele está viajando, quem sabe ele não está ouvindo, e assim por diante. Porém, passado tudo isso, depois que Elias tomou a palavra, depois chegou a vez de Elias tomar a palavra, Elias reparou o altar, como nós conhecemos a história, Elias reparando o altar ali, pediu para colocar água, coisa que eles não fizeram, e ali colocou água e Deus respondeu com fogo. Elias falou assim: olha, Senhor, responda com fogo. E Deus ouviu a oração de Elias. Glória a Deus por isso, e aí o milagre aconteceu, vamos dizer assim, o milagre, né? Vamos dizer assim, aconteceu a manifestação do poder de Deus, e todos reconheceram que Deus, o Deus de Elias, era o Deus de Israel. Porém, Jezabel, a esposa de Acabe,
queria, né? Ela era pastora dos Baals, né? Era pastora, sacerdotisa dos Baals. E quando ela soube dessa situação, ela disse: Olha, eu vou lançar aqui também um desafio. Eu vou lançar aqui um desafio e, ao mesmo tempo, eu vou lançar aqui uma recompensa para quem trazer a cabeça de Elias numa bandeja. É. E quando ali Elias de caminho soube dessa situação, chegando ele a notícia dizendo assim: Olha, Elias, corre porque Jezabel pediu sua cabeça. E sua cabeça está a prêmio. Foi aí que ele subiu debaixo, né? Ele foi subir o caminho de um deserto, caminho de um dia, e deitou-se debaixo de um zimbro. E aqui ele pediu a morte. Aqui Elias entrou em uma crise emocional. Para quem não sabe, Elias entrou numa crise emocional, porque todos nós, por mais que nós confiamos no Senhor, por mais que nós acreditamos no Senhor, por mais que nós buscamos a sua presença, por mais que nós buscamos a presença, a essência do Senhor, mas, na verdade, acima de todas as coisas, nós somos seres humanos. E estamos sujeitos a essas mesmas coisas, essas mesmas paixões e as mesmas situações. E Elias aqui se encontra em crise. De uma tal forma que ele pede a morte, que ele falou: olha, melhor mesmo, né? Já que a Jezabel quer me matar, já que ela quer tirar minha vida, então é melhor que eu morra mesmo. É melhor que eu morra. É melhor que Deus tire a minha vida do que eu ficar aqui, porque agora me angustiou. E tem momentos que nós, às vezes, carregamos um caminhão, mas uma formiguinha acaba derrubando a gente. Não é assim? Ou seja, uma pequena palavra que desmorona em tudo. E o que nós estamos falando sobre hoje é sobre crise emocional. E o que é crise emocional, pastor? Crise emocional se trata de um desgaste psicológico que pode acontecer devido, né, diversos fatores que ocorrem na vida das pessoas. Como problema familiar, questões financeiras, problemas no trabalho e assim por diante. Crise emocional. E isso, a crise emocional, ela vai fazer o quê? Ela vai desencadear alguns sintomas, né? Que nem aqui, eu tenho aqui, né, para nós estarmos acompanhando, o que leva a uma crise emocional? Problemas financeiros, problemas com abuso e violência, desemprego, problemas com relacionamento, estresse, excesso de trabalho, problemas familiares, uso de substância como álcool e droga e perda de ente querido, né? E eu confesso e dizer a vocês que, pastor aqui, né, nós estamos nos recuperando, né, de uma crise emocional. Esse ano aqui, quando, né, no mês de fevereiro, ontem fez 7 meses que eu perdi meu irmão esse que é o meu irmão, era meu irmão mais velho, né? E nós tínhamos muito apego, porque ele fez a vez do meu pai, porque eu perdi meu pai muito cedo, e ele já era, né, grande, né? Já tinha uma certa idade para cuidar de nós, tanto a mim como meus irmãos mais novos, porque nós somos bastante irmãos. E era um dos irmãos que, assim, eu era muito apegado por causa disso, nós se apegamos, eu tinha muito apego com ele, né? Muito apego mesmo. E aprove ali o Senhor levá-lo, né? E no dia que o Senhor levou pela manhã, ainda estive conversando com ele, né? Parece não, seria assim uma despedida. E no final da tarde, quando chegou a notícia, né? No entardecer, nós recebemos a notícia e entramos num estado de choque, um estado muito de choque que nos levou a uma crise emocional, né? Até difícil para nós estarmos assim comentando, mas você não acredita no que estava acontecendo. E acabou acontecendo isso, né? Ali a perda, e só fui acreditar mesmo quando eu pude ver lá, né? Nós estávamos no velório, que a gente viu ali o corpo dele ali, que nós possamos, foi começando o carro, a gente acreditar no que estava acontecendo. E de lá para cá, isso deu um abalo, né? Deu um abalo emocional em nossas vidas. E verdade é que depois dessa situação, ainda passamos uma outra situação,
né, uma situação de guerra espiritual, estávamos passando um momento, né, de guerra espiritual, uma luta, né, vamos dizer assim, e isso acabou que mexendo mais ainda na minha vida emocional, né? Aí eu comecei a ter crises emocionais. Eu confesso dizer para vocês, né? Eu como pastor, pregador da palavra do Senhor, acabamos tendo esta crise. Crise essas que teve dias que eu não tinha vontade, para ser bem sincero a dizer para vocês, eu não sou uma pessoa que gosto de ficar assim parado, eu sou um pouco meio que agitado. A pastora Rose já é um pouco mais tranquila, mas eu já sou um pouco mais agitado assim, de querer sair, às vezes não querer ficar parado. Eu não costumo ficar muito parado, não é o meu feitio ficar muito parado assim, é da minha pessoa mesmo, né? E isso fez com que a pastora até mesmo percebesse que ficou bem, né? Nós acabamos ficando sem querer sair, às vezes o choro, sem conseguir conter o choro. Muitas das vezes preguei a palavra pela live aqui, mas só Deus sabia como nós estávamos, né? Deus abençoe nossa irmã Vilma, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E por fim, amados, entramos nesta crise emocional. Estamos nos recuperando, né? Ontem mesmo, quando eu lembrei, dia 27, procurei não ficar lembrando, foquei naquilo que eu estava fazendo, né? Estamos procurando, estamos se tratando, porque, na verdade, quando você cai numa crise emocional, você tem que ter tratamento, tá, irmãos? Precisa-se de tratamento, tem, assim, a parte espiritual, a gente sabe que para Deus não existe nada impossível, mas tem a parte física que você precisa cuidar. Nós vamos chegar lá um pouquinho, só vou concluir aqui, né? Então é o que leva à crise emocional, são isso. Problemas financeiros. Amém, pastor? Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, minha irmã? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Problemas financeiros, abuso, enfim. É aquilo que nós iniciamos dizendo para você. De repente, sua vida estava estabelecida. De repente, as coisas estavam tudo bem. Né? Estava tudo bem, mas de repente, né? Aconteceu aquilo que o próprio Jó disse. Jamais esperaria estar passando por isso. Né? Todos nós passamos por este momento. E acabamos passando por este momento. Tivemos perdas. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa crise que veio acontecer conosco, isso não é de agora, não é só de agora, né? Há 3 anos, vai fazer 4 anos agora, né? Que nós perdemos um amigo muito íntimo também, um amigo assim que, né? Nós tínhamos uma amizade assim irreparável, né? Uma amizade assim muito boa de muitos anos. Né? Muitas pessoas pensávamos que nós éramos irmãos né, de sangue, e nós tínhamos essa amizade, e quando, né, de repente, aí sobreveio sobre nós né, a pandemia, o Covid, e infelizmente, né, muitas pessoas acabaram, e principalmente esse meu amigo, assim aconteceu com ele. E para nós também foi um choque muito forte, na época também foi um abalo, e nesta época, amados, na época da pandemia, eu confesso a dizer para os irmãos que eu tive que buscar força da onde eu não tinha. Porque num só dia, me lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, eu recebi 4 notícias de pessoas que desceram à sepultura, né, de pessoas que faleceram. E uma delas era uma irmã também, que a gente, assim, tinha um carinho muito especial com essa irmã também, né? Os outros irmãos também. Mas essa irmã, assim, principalmente a pastora Rose, tinha uma amizade, assim, boa com a irmã, e de repente veio a notícia. E o que preocupa para nós, sabe o que é, irmãos? Não é o fato. Na hora você fica, tem o choque, você tem aquele choque, você tem aquele abalo. Mas a preocupação é depois, porque, segundo vai dizer a medicina, diz que começa a desencadear depois. E isso veio já desencadeando na minha vida já há algum tempo, né? Sem dizer para vocês, né? Sem dizer para vocês que as pessoas falam assim: ah, não, o pastor não tem depressão, o pastor não tem crise emocional. Não, o pastor, né? Irmãos, antes de nós sermos pastores, antes de nós estarmos, porque pastor é cargo, tá? Ah, pastor, pastora, é cargo, irmãos, é cargo, é só um cargo que você tem. Você passa a ser, mas acima de tudo você é um ser humano. E nós passamos por isso, irmãos. Há 8 anos atrás nós passamos por um momento assim. Momento esse que em 2016, mais ou menos, eu até dei uma anotada aqui,
Foi mais ou menos no mês de maio de 2016. Eu estava em casa, eu estava trabalhando direto, sem folga, direto, emendando do culto, eu ia para, ou melhor, do trabalho eu ia para o culto, e do culto eu ia para casa, da casa, descansava um pouco, pronto, ia trabalhar, né? E direto ali naquela, como diz os meninos, nessa pegada, direto, sem parar. E sem férias, sem pegar férias, sem nada, sem descanso, direto, direto. E chegou um determinado momento que a própria empresa chegou para nós e disse assim, olha, você tem que você vai ter que ficar pelo menos uma semana em casa porque você já passou o seu tempo, as suas horas de, de hora extra. E isso pode ocasionar problema para a empresa, porque de repente se a fiscalização vir aqui, você já passou, então você vai ter que ficar pelo menos uma semana para você começar tudo de novo. Enfim, e com isso, meu chefe chegou para mim e falou assim, olha, já que você precisa, e a gente está vendo, porque começou a desencadear uma crise de estresse e eu não estava percebendo, né? Qualquer coisinha, qualquer coisa me irritava, qualquer coisa, né? E o meu serviço era muito puxado, muita cobrança, tudo aquilo. E o chefe chegou para mim e falou assim, eu tô percebendo que você precisa descansar, rapaz, você precisa ter um descanso e nós vamos, ele falou, vou aproveitar essa oportunidade aí que você precisa ficar em casa e nós vamos, além de dar 5 dias, em vez de você ficar uma semana, você vai ficar 10 dias em casa. Você precisa descansar a cabeça. Né? Enfim. E acabamos ficando, e na primeira semana tudo bem, tranquilo, ainda você está naquele ritmo, né? Na segunda semana eu me lembro-me que eu estava amarrando o tênis para ir fazer caminhada. Só a única coisa que eu me lembro, é a única coisa que eu me lembro, que eu estava abaixado amarrando o tênis. E só me lembro que eu levantei. É só essas coisas que eu me lembro. E quando eu acordei, estava dentro do hospital. Minha esposa meio que, a pastora Rose meio desesperada, meu filho mais velho também. Todo mundo ali querendo saber o que estava acontecendo, e foi. E, né, eu estava bem obeso, estava fora do peso comum e não estava me alimentando direito, porque eu não parava ali direto no serviço, era sempre me chamando, sempre, né? E às vezes quando eu ia comer bem tarde, e quando ia comer tarde já tinha perdido a fome, então eu acabava comendo lanche, essas coisas todas, né? Não estava cuidando, não estava me cuidando. Estava preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro, fazer meu pé de meia, enfim. E por fim, amados, acabou acontecendo que, né, nós ficamos ali, tivemos um princípio de um infarto e fomos socorridos, nosso vizinho aqui nos socorreu, tudo. Né? Eu lembro-me que eu desmaiei, não vi mais nada, não reconhecia mais ninguém. Né? Quando eu cheguei lá no hospital, cheguei no hospital, consegui, né, voltar, mas voltei, mas não via ninguém, não conseguia saber quem era, quem era, quem não era. Enfim. Né? E aí nós começamos um tratamento. Passamos pelo cardiologista e o cardiologista já falou, não, para por aqui, vamos parar por aqui. Primeira coisa, eu vou afastar o senhor do serviço. O senhor vai ficar afastado por um tempo indeterminado. O senhor precisa se cuidar. Enfim, e começamos a nos cuidarmos, né? Aí comecei a fazer minhas caminhadas, comecei a fazer minha prática de exercício, coisa que nunca deveria ter parado. E por fim, foi indo, e aquele medo de morrer, aquele medo de morrer, não vou comer isso, não vou mais comer aquilo, não vou mais isso e aquilo que eu tô com medo, e com isso começou a desencadear a crise do medo, tipo um pânico, vamos dizer assim. E com isso veio uma certa depressão. Depressão essa que tinha dia que eu não tinha vontade de sair do quarto, tinha dia que eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de fazer nada, até de me alimentar eu não tinha vontade. Para vocês saberem a situação que chegou. E o que acontece? E a pastora Rose falou, vamos se tratar, vamos, né, levar nós para tratarmos. E começamos a se tratarmos. E começou, além da depressão, a crise emocional, né, que junta tudo. Medo de morrer, chorava, eu tô com medo de morrer, vou deixar minha família, vou deixar meus filhos, vou deixar, né, tudo que eu fiz vai ficar por fim.
Tinha medo até de ir no portão, para vocês terem uma ideia. Minha esposa que andava comigo, a pastora Rose, que aguentou aí o rojão, né? Essa é uma mulher de Deus, viu? Porque aguentou o rojão sozinha aí. E por fim, irmãos, passamos isso aí durante 8 meses, foi a nossa situação se tratando. Tive que me tratar, tive que tomar remédio, tá, irmãos? Precisa se tratar. As pessoas, a gente vê que muitos espiritualiza tudo, leva tudo para o lado do espiritual, mas nem sempre, irmãos, as coisas são de ordem espirituais. Nem sempre. E nesse meu caso aqui, não era, no caso aqui, não era porque era eu. Eu cheguei à conclusão que não era uma questão espiritual, e sim de tratamento. Como a médica explicou para mim, ela falou, o senhor estava a 220, a 230 por hora, sem parar. Falou, de repente, o senhor colocou o pé no freio, brecou as coisas, falou, aconteceu aí, veio tudo para frente, né? Como o senhor capotou e levantou de novo. O senhor está se levantando de novo. E um carro, quando capota, tá arrumado, tem que. Ela falou, o senhor agora vai ter que passar por esse momento. E passamos por esse momento, irmãos. Confesso dizer para vocês que não saía sozinho de casa, né? Fiquei afastado do meu trabalho, fiquei afastado da igreja assim, sem estar pregando, sem estar. Tive que ficar me cuidando. E com isso, trouxe essa crise, né? Eu fiquei com a depressão, fiquei depressivo, irmão, fiquei depressivo. Medo de morrer, tudo para mim dava medo, né? Mas eu louvo ao Senhor que a pastora Rose foi muito paciente. Deus abençoe a Patrícia, seja bem-vinda aí em nome do Senhor Jesus. A pastora Rose foi muito paciente conosco. Deus deu uma graça para ela, porque não foi fácil, irmãos, não foi fácil. Tinha dia que dava aquela crise, aquela vontade de morrer, aquela vontade de sumir. E, por fim, eu acabei descobrindo, sabe o quê? Sabe o que eu descobri? Depois eu conversando com o psicólogo, com a psicóloga ali e tal, passando com ela, e ela disse, né? Eu perdi meu pai cedo, né? E diga-se de passagem, meu pai morreu dia 20, eu faço aniversário dia 24. Foi só completando as coisas. E minha criação não foi muito boa, né? Foi uma criação assim muito rígida, apanhava por tudo, né? Eu e meus irmãos apanhavam por tudo e por todos, né? E não foi fácil, irmãos, né? Assim, e problemas dentro de casa, problemas às vezes que muitas vezes dá vontade de sumir, dá vontade. Quando eu estava fora da igreja, quando eu não tinha Cristo na minha vida, o que eu fazia? Eu saía na sexta, só voltava na segunda-feira depois do serviço, porque para mim isso era um refúgio, era um alívio. Quando não, passava o sábado todo dentro de um bar jogando bilhar, quando não, passava o final de semana jogando bola pelos campos aí da vida aí, né? Jogando em time, só para não ter que ficar em casa. Só para não ter que ficar em casa ouvindo discussões, brigas, né? Esse era o nosso ambiente. E tudo isso foi descarregado, né? Foi. E aí foi quando, conversando com a psicóloga, ela falou assim, ela me chama, no começo ela me chamava de seu Maurício, né? Aí eu brinquei com ela, né? Falei, não, seu fica um pouquinho mais pra frente, né? Pode chamar de Maurício, né? Só não me chama de Mal Mal. Brinquei com ela. Aí a gente tinha assim, uma certa liberdade, né? Inclusive, para a glória do Senhor, às vezes em quando ela acompanha as lives, né? E ela disse para mim assim, ela falou, Maurício, esse seu problema não é de agora. Isso não é de agora. Esse seu problema já é, ó, de muitos anos, é desde quando você era criança. Eu falei, sério, doutora? Ela falou, sério. Ela falou, é porque vai começando a desencadear e você foi passando por coisa. Ela falou. Aí eu falei, doutora, no entanto, que depois que eu comecei, né, que eu passei da adolescência, comecei a ficar de maior, né, e eu falei para ela, às vezes eu procurava pessoas para conversar, eu queria conversar, né, eu queria desabafar com alguém, queria chegar para uma pessoa e falar, meu, tô passando isso, o que você tem para me ajudar aí? Às vezes eu pedia por socorro. E às vezes as pessoas não entendiam, achavam que era frescura, achavam que era coisa da minha cabeça. Não, isso aí, você tá fazendo. Isso aí, meu, você é fraco, você. Mas não é, irmãos, não é que é fraco, é que às vezes você procura alguém para conversar, às vezes você não quer nada, às vezes você quer alguém para desabafar, alguém para te ouvir. E ninguém queria me ouvir. Meus irmãos, então, não queriam me ouvir. Não é que eu tô julgando eles, é que irmãos são assim mesmo, né? Não querem ouvir. E às vezes você procurava, né? E
E para ajudar também, né, para ficar melhor, para completar o time, e para a gente concluir aqui, aí com 16 anos eu comecei a namorar com uma moça, afastada da igreja também. E, para resumir, o intuito era casar com ela, que eu queria, porque queria casar com ela já para sair de casa. Mas eu queria fazer isso para sair de casa, que eu não aguentava mais. Não aguentava mais, todos os dias, problema, discussão, é isso, é aquilo, você não sei o quê, e, né, e eu não aguentava, irmão, já não aguentava mais, e tudo isso vai desencadear uma depressão. Por isso que nós estamos falando sobre este assunto hoje, irmãos, que tem muitas pessoas dentro da igreja que está com crise emocional, está depressivo, e às vezes não tem ninguém para desabafar, irmãos. Não tem ninguém para... Porque às vezes a gente precisa ouvir, irmãos, a gente precisa ouvir alguém, né? E foi aí que eu vim para Jesus, né? Foi aí que a gente tava para casar, tava doido para casar, queria casar e tava louco. Até um dia eu cheguei para ela, até esse dia eu comentei com a pastora Rose, né? Eu falei, sei que a gente leva, o ser humano vai até um ponto que eu falei, o seguinte, filha, já que você não quer casar, nós vamos lá juntar os panos aí e vamos embora, vai. Vamos para cima, porque chega, mas eu falei, não vou casar com seu pai, vou casar com você, deixa seu pai para lá. Aí até eu usei a Bíblia. Eu falei, a Bíblia não diz que deixará pai e mãe? Eu falei, então, deixa seu pai e sua mãe pra lá, eu vou deixar minha família pra lá e vambora. Você quer, não quer? Quer? Você não quer? Eu também quero, então. Como diz o meu cunhado, juntou a fome com a vontade de comer. Eu falei, então vambora, filha. Só que não era plano de Deus, né? E nós estávamos com a intenção mesmo de casar. Cheguei a comprar móveis, tudo e tal. Enfim, por fim, irmãos, não foi também e acabamos desistindo e foi aí que desencadeou outra coisa também. Aí, o bom foi, em parte, foi bom que foi aí que eu vim para Jesus, né? Depois de 4 anos que eu conheci a pastora Rosa. Mas dentro desses 4 anos, juntou tudo, irmãos. E você só engolindo aquilo. A crise emocional é como um copo de água, irmãos. Um copo de água, tá aqui, ó, né? A pastora colocou a taça aqui para mim. Agora eu pego essa taça e começo aqui, ó, a taça está com água. E eu vou enchendo. O que vai acontecer? Vai transbordar. A crise emocional é isso. Aí é onde as pessoas não entendem, as pessoas levam, né? A gente sabe que quando a gente tem que ter o discernimento para discernirmos quando é espiritual e quando é realmente um problema físico, irmãos. Nós temos que ter esse discernimento. E às vezes as pessoas não entendem por que você está chorando, por que às vezes você não quer sair, às vezes você não quer. Às vezes você até pensa em sair, às vezes você até quer sair, às vezes você quer falar, não, vou fazer que nem os meninos aí, vou dar um roles. Mas daqui a pouco aquilo murcha e você não quer sair de casa. Aí começa a vir 1000 coisas na sua cabeça. E aonde as pessoas que estão ao seu redor têm que entender isso. Entender o quê? Deixar. Deixar. Né? E nesse período que eu fiquei depressivo, a pastora Rosa, ela aguentou algumas coisas, assim, aguentou como? Às vezes me dava umas crises, né, de choro, às vezes me dava um desabafo, aquele meio que nervoso, né, e ela ali, ó, quietinha, ouvindo. Depois, quando eu passava, ela vinha, me abraçava. Não, bem, vai passar, vai passar. Você vai se levantar. Aí eu cheguei, irmão, cheguei ao ponto, eu falei, não vou ser, não consigo, acho que eu não vou ser mais o Maurício que eu era. Sempre fui ativo, sempre gostei de fazer as coisas, sempre gostei de brincar. Quem me conhece no particular aí sabe que eu sempre fui, né, de brincar, sempre fui de estar ali com as pessoas. Eu não estava mais vivendo isso. Era do quarto, do quarto, do quarto, do quarto no banheiro, banheiro no quarto, quarto, banheiro, banheiro, quarto. Só. Acabou. Essa era a minha vida durante o princípio. Mas aí, com muito custo, ali a pastora teve sabedoria, algumas outras pastoras, né, ajudaram ela, conversaram com ela. Outros pastores, amigo meu também, conversaram muito com ela, com meus filhos, né? Falaram, oh, seu pai precisa de ajuda, principalmente o meu filho mais velho, falou, oh, seu pai precisa muito da ajuda. E com isso nós, né, para concluirmos, para a glória do Senhor, um dia, eu me lembro que eu até já comentei sobre isso, eu estava no quarto, e eu cheguei assim, eu tava aquele dia mal mesmo, dia mal. E eu falei, quer saber, sabe uma coisa? Eu falei, já perdi tudo mesmo, já perdi, a vida para mim já não tem mais sentido, as coisas já não tem mais sentido, deixa pra lá. Se essa mulher quiser ir embora também, para mim, quiser ir embora, levar os filhos, para mim também já não vai me abalar mais em nada. Eu falei isso deitado no quarto, irmãos, eu até me emociono porque isso foi muito forte, irmão, foi muito forte isso.
Né? Só tomar um pouquinho de água. Isso vai ficar marcado pro resto da minha vida. E quando eu falei isso, mano, eu falei assim, já pra lá, já perdi tudo mesmo, já a vida já não tem sentido pra mim vou morrer aqui mesmo. Mano. Se a mulher quiser ir embora também, levar os filhos, pra mim não vai fazer diferença. Parece que a pastora Rose ouviu o que eu falei, mas eu falei dentro de mim, não falei pra ela escutar ninguém. Ela voltou, ela tinha acabado de sair do quarto, ela tinha levado o café com leite pra mim, eu tomei só um pouquinho, não tinha nem prazer de tomar, né? E ela me deu uma caneca, né, que tem o meu nome, né? Ela me deu de presente de aniversário. Ela sempre gosta de me dar café naquela caneca. Ela veio com todo o carinho, me deu, recebi lá no quarto. Comi só um pouquinho, deixei lá e deitada assim de lado e falei isso, né? Daqui a pouco ela voltou, ela veio na beira da cama, pegou assim na ponta do meu pé e falou assim, ó, passamos o que passamos, mas eu nunca vou te abandonar. Ô, irmãos, isso é forte demais. É forte. Ela falou, nunca vou te abandonar. E eu olhei assim assustado para ela, ela falou assim, ó, passamos o que passamos, eu nunca vou te abandonar. Ela falou, a gente não temos que estar junto com as pessoas só no momento bom, é nesse momento que a gente vê. Aí eu falei, vem aqui, dá um abraço. Aí dei um abraço nela e falei, olha, eu acabei de falar que para mim, se você quisesse ir embora também, para mim tava tudo, né? Deixa eu só dar uma virada na página aqui, pra gente concluir, né? Porque eu tô sendo monitorado também, né? Isso está servindo de experiência para nós. E o que aconteceu, irmãos? Mas eu tive que me tratar, irmãos. Aí, teve pessoas que disseram assim, encontrava com a minha esposa, falava assim, irmão, mas e aí, irmão Maurício, o pastor Maurício, tal. Tá lá, né, irmão? Tá. Muitas pessoas ficaram sabendo. E teve pessoas que chegaram e falaram para minha esposa assim, não, mas isso aí tem que orar, tem que expulsar isso aí. E um dia eu fiquei bravo quando eu vi isso. Eu falei para minha esposa, então por que não vem expulsar? Por que não vem expulsar? A Bíblia não diz que Deus não deu poder para todo mundo? Não é só para os pastores, não. Aí ela, calma, não dá. Aí ela falou, não vou te falar mais nada, não vou, né? E ela realmente não falou mais nada. Ela falou, eu deveria não ter falado isso para você, porque já mexeu com seus nervos. Né? Eu falei, não é que mexeu. Vem expulsar então, irmão. Se isso aqui já é de ordem espiritual, então por que você não vem aqui e põe a mão na minha cabeça e expulsa? Mas não é, irmãos. É que as pessoas espiritualizam tudo, né? Eu não estou aqui julgando ninguém. E tem hora que a gente precisa. Quero dizer para você que está passando talvez por um momento aí de crise existencial ou crise emocional, procura um profissional da área, irmãos. Procura, não tem. Porque assim, irmãos, se eu tô doente do coração, eu passo lá no médico da família, o médico me indica para o cardiologista, aí eu vou me tratar do coração com quem? Com o cardiologista. Se eu tenho um problema no pé, como o pastor está com um probleminha aqui no pé, está passando com ortopedista, vai passar com quem? Ortopedista. E agora se eu estou com problema de cabeça, demônio. Não, irmãos, não é isso. Tem que passar com psicólogo sim, irmãos. Tem que passar. Eu indico você a passar com psicólogo. Não fica sofrendo sozinho, não. Se você tiver oportunidade, passa com o psicólogo, né? Cheguei a passar com o psiquiatra, irmãos. E tô aqui. E com isso, sabe? Por isso que hoje eu tô fazendo essa mentoria, que caiu esse tema para mim. Eu tô fazendo essa mentoria com vocês, sabe por quê, irmão? Porque hoje eu aprendi que as pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam, às vezes, ser ouvidas, irmãos. Né? Esses tempos atrás aí eu tava num negócio, uma crise. Chamei meu professor no Instagram, peguei ele no online. Professor, socorre, professor, por favor, me socorre. Ele falou, fala, nego. Soltei tudo no professor e ele me, né? E ele me ouviu. Ele falou, não, nego, nós vamos te ajudar sim. Vamos aí, vamos lá, tem que ser. E é assim, irmãos. Você está entendendo? Então nós passamos, todos nós, irmãos, seja nós cristãos ou não, seja nós pastores ou não, nós passamos por crises emocionais. Jesus passou por uma crise emocional. Jesus, quando soube da morte de João Batista, Jesus mandou os discípulos ir. E Jesus foi para o monte chorar a morte. Jesus ficou tão abatido, irmãos. Tão abatido que ele foi chorar a morte de João Batista. Ele entrou em crise. E quando Jesus foi para o Getsemane, Jesus também entrou em crise também, irmãos. Quando ele falou, Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele falou, Senhor, passa de mim o cálice. O cálice simbolizava a morte, irmão. Simbolizava a morte. E ele falou assim, Jesus entrou numa crise tão profunda que suou gotas de sangue, irmãos.
Então, nesta manhã, né, me desculpe se eu estou um pouco emocionado, mas é porque essas coisas mexem. Eu precisei passar para mim começar para nós começarmos a entender, tanto a mim como a pastora Rose, tanta gente estuda sobre isso, irmãos. E caiu para mim esse tema, porque também né, tô sendo monitorado, tá valendo nota. Não é nem por isso, mas eu falei para minha esposa, caiu no dia certo, no momento certo, o tema. E nós estamos vivendo aí, né, o setembro amarelo, que muitas pessoas se suicidam. E por que leva a pessoa ao suicídio? Crise emocional. Crise emocional. É que eu tô com a lista aqui, é que tá muito extenso, o horário também já tá um pouco meio que vencido. Mas o que acontece? Nós acabamos passando por isso, irmão. Crise emocional. Os discípulos passaram, os profetas passaram. Elias aqui estava num momento de crise emocional. Ele falou, prefiro morrer. Para o ser humano chegar a ponto de falar assim, Senhor, eu prefiro a morte. É porque está em crise. É que dentro dele está cheio de conflito. Conflito esse que você tenta explicar para uma pessoa e a pessoa não entende. Não entende o que você está passando. Até a pessoa fala assim, meu, tá. Ó. Não, irmão, você não tá. É que a crise faz isso, irmão. Faz você começar a falar sozinho. Eu, por costume, eu já falo sozinho, né? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu encontrei um pastor na rua falando sozinho. Mas você acaba. Por quê? Porque você quer sair. Você quer se livrar daquilo. Você quer se livrar daquilo que está te machucando por dentro. Então você quer, de todo jeito, achar um refúgio. Achar um refúgio. E por que as pessoas vão para a balada? Por que as pessoas passam a noite, bebem? Para ver se acham um refúgio nisso. Porque é muitas crises dentro da pessoa. E nós passamos, todos nós cristãos, irmãos, passamos por isso. Se você quiser fazer uma pergunta aí, se quiser, nós estamos à disposição, irmão. Nós vamos até o meio-dia. Né? É que eu estou preocupado, que eu não posso passar de 1 hora. Mas é esse tema que eu queria falar com vocês. Crise emocional. E isso leva o quê? Quando você passa pelo desemprego, famílias, né? E existem muitos adolescentes, muitos jovens dentro da casa do Senhor que estão em crise, têm crises emocionais, irmãos. Problemas de família que levam à crise. E às vezes você vai tentar falar e as pessoas não entendem. É por isso que esse assunto é um assunto que nós precisamos pegar um pouco mais com carinho. Né? Hoje eu estou aprendendo a ouvir mais as pessoas, porque eu precisei, irmãos. Tinha um momento que eu queria alguém, eu falava, não, a pastora já passa comigo, ela já sabe que eu estou passando, eu quero alguém diferente. É por isso que hoje eu converso com todos, falo com todos, irmãos. Eu não tenho essa, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, o pastor está falando com fulano, ciclano. Não, a gente senta para conversar. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente precisa ouvir, né? E precisa se tratar. Esse testemunho é muito forte, falou muito comigo. Deus te abençoe grandemente, pastor. Amém, minha irmã. Amém. Eu nunca tinha contado isso para ninguém. Eu tô começando a contar agora, irmãos. Eu não tinha condições de contar. Eu não conseguia contar. Uma vez eu fui tentar contar num debate que eu não consegui. Eu tive que sair da mesa porque mexia muito ainda comigo. Mexia muito. E hoje não. Hoje, graças a Deus, eu me emociono porque foi muito forte, irmãos. Eu preferi fazer que nem Elias. Melhor morrer então do que viver desse jeito. Mas graças ao bom Deus, depois de 8 meses, irmãos, comecei práticas esportivas, que é muito bom. Voltei a fazer caminhada, né? O pastor ficou fininho, né? Agora o pastor deu uma relaxada aí, tá precisando voltar a pegar mais forte de novo. E daí eu fui transferido para trabalhar à noite, né? Me ajudou um pouco, né? A noite é um pouco mais assim, você tem que lutar contra o sono. Mas foi o que me ajudou. Eu saí um pouco daquele estresse do dia, trabalhar mais tranquilo, trabalhava uma noite sim, uma noite não. E nos meus dias de folga eu procurava me envolver com a minha família, brincar com meus filhos. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? E nisso também quebrou um negócio também, porque eu vou falar uma coisa para os irmãos, é a tal da religiosidade. Não vou fazer isso porque hoje eu sou pastor. Falei, sabe de uma coisa, eu vou viver minha vida, irmãos. Hoje eu brinco de bola com meus filhos, eu ando, caminho. A pastora Rose vai comigo caminhar, tem dia de manhã que a gente caminha. A gente vai, brinca. Irmãos, não tem problema algum. Não, porque pastor... Irmãos, quando eu fui consagrado a pastor, falaram para mim, não, pastor, era mais não do que assim. Eu falei, meu Deus, então... Desse jeito, eu falei, então eu vou dar que nem cavalo. Só que hoje eu chego à conclusão, irmãos, que não é nada disso. Antes de eu ser um pastor, eu também sou ovelha também. E antes de eu ser ovelha, eu sou um ser humano. Então, irmãos, eu louvo ao Senhor. Eu venci, irmãos.
Eu venci a depressão. Hoje eu estou passando por uma crise, porque é aquilo que eu falei para vocês. Perdi um amigo muito, muito íntimo, um amigo assim, né? A gente parecia irmãos, a gente trabalhou junto, a gente brincava junto, a gente tinha um grupo, irmãos. A gente tinha um grupo de louvor, era um grupo que a gente cantava corinho, né? Eu tocava o pandeiro, ele tocava o rebolo, tinha um irmão que tocava o cavaquinho, né? A irmã Vilma colocou, é verdade, pastor, né? E a gente era sempre junto, a gente era chamado para tocar em vários lugares. Quando eu tava de folga, ele já marcava, a gente ia tudo junto, né? Às vezes a gente ia no carro dele, ele ia no meu carro, e a gente ia, né? Às vezes dentro do meu carro a gente já ia tocando, só eu que não tocava, porque eu ia dirigindo, mas o resto dos irmãos ia tocando dentro do carro, fazendo aquela bagunça, e de repente, perco o meu amigo. Foi um abalo. Aí vai passando, pandemia, você vai perdendo umas pessoas íntimas. Isso vai só acumulando, o copo vai só enchendo. E chegou esse ano, aconteceu isso, né? E eu perdi meu irmão, e o que acontece? Aí desencadeou, irmãos, desencadeou. Teve dia que eu tava no serviço, trabalhando na empresa, as lágrimas estavam descendo, mas eu tentava me esconder para ninguém ver, entendeu? Por quê? Crise. Crise. Ah, não, irmão, você é uma benção, você é espiritual. Irmão, eu sou ser humano, você é ser humano, irmão. Você tá entendendo? Se você tá passando por este momento, irmãos, se cuida, irmão. Se cuida, vai lá, se cuida. Procura um profissional da área. Se for de ordem espiritual, com certeza isso vai sair da sua vida, porque nada permanece para sempre. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmão, precisa se tratar. Eu precisei me tratar. Eu tô me tratando, irmãos. Esse meu professor, ele toma 7 remédios por dia, irmão. E ele é uma benção. Na igreja dele, cadeirante, a pessoa chega de cadeira de roda e sai com a cadeira na mão lá. E aí? Quantas pessoas vão chegar lá com depressão e saíram curados lá na igreja dele? Hã? Mas, né? Se os irmãos estiverem escutando um batuque de fundo aí, é porque o bar aqui do lado da minha casa, que hoje resolveram fazer um batuque aí, né? Mas amém. Vocês estão entendendo? Tem um outro pastor que eu conheço, que ele está aí na mídia aí, muito bem conhecido, né? Bem conhecido aí de todos nós. Toma 11 remédios. Teve uma infância sofrida. O meu professor, um dos meus professores, que é o apóstolo Rodrigo Salgado, teve uma infância que não foi muito boa também não, irmãos. Viveu com padrasto, teve que sair de casa por causa de padrasto. E tudo isso, irmãos, gera crise. Tudo isso gera crise. É isso que as pessoas têm que entender, irmãos. É isso que eu quero trazer para você dentro dessa mentoria hoje. Você está entendendo? Tudo isso gera crise, irmãos. Ah, não, ninguém. Eu sempre falo para vocês, irmãos. Não existe o super crente, super crente, irmãos. Tem dia que nós estamos expulsando demônio até dos cachorros da rua. Tem dia que nós estamos apanhando dos cachorros da rua. É isso que nós temos que entender. E às vezes a gente não quer aceitar. Não é que eu estou falando para você que você tem que aceitar e falar, não, é verdade, pastor. Não, o aceitar que eu estou querendo dizer, não, tu tem que estar 100% espiritual, cuspindo fogo, marreta de Jeová, dando marretada em todo mundo. Não, irmão, tem dia que a crise bate. Tem dia que a gente passa no Getsemane, irmãos. E para fechar aí, né? Por isso que no ano de 2023, do meio do ano para cá, eu tive algumas perdas, irmãos. Quer dizer, do mês de maio, junho, eu comecei a ter umas perdas, perdi coisas, irmão. Perdi dinheiro, perdi carro, perdi meu ponto onde eu trabalhava, né? Acho que a irmã Vilma se lembra, acho que a Patrícia também se lembra. Nós vendíamos tempero e minha esposa, perdi, irmão, perdi ponto, perdi tudo. Cheguei a estacar zero. Dívidas. E você olha para o céu assim e você fala, e agora? Como que eu saio dessa situação? Como que eu saio? Teve um dia que eu fui para o monte, eu não aguentei. Eu saí aqui de casa aqui, não falei com ninguém, tava um frio, coloquei minha jaquetona, coloquei o boné aqui, falei, Deus, eu não quero falar com ninguém. Chegou lá no monte, eu falei, Deus, eu só saio daqui agora, eu coloco minha alma para fora. Deus, eu só saio daqui agora com uma resposta. Eu só saio daqui agora com a minha alma sarada, com a minha alma curada, com a minha alma restaurada. 1 hora de oração lá em cima do monte. Quando eu desço, Deus usa um vaso lá embaixo. E ainda existe profeta na terra. E uma das coisas que ele me entregou foi... Eu vejo uma caneca branca, que é a minha caneca titular de tomar café com leite. Ele falou, eu vejo uma caneca branca, eu vejo você sentado numa mesa, eu vejo uma caneca com café com leite e um celular do seu lado.
e eu vejo esse celular tocando, e é uma providência do Senhor para a sua vida. E para a glória do Senhor, quando eu cheguei aqui, eu lembro, pastor, então a irmã lembra, né? Quando eu cheguei em casa, passado, não, no outro dia eu estava tomando café com leite nessa caneca, tinha até esquecido, o celular do meu lado, o celular toca, realmente uma providência do Senhor. Porque Deus é o Deus que cuida de nós. Amém? Estou me levantando agora novamente para a glória do Senhor. Mas uma das coisas, irmãos, às vezes teve pessoas, a minha esposa mesmo, às vezes chegou para falar para mim, meu bem, você estava tão mal. Você estava tão mal durante o dia e você pregou uma palavra que, olha, eu falei para ela, eu não sei o que acontece. Eu falei para ela, às vezes eu fui pregar, irmãos, recebi convite para ir pregar, eu falei, não, eu vou pregar porque eu quero cumprir com a minha palavra, mas pergunta para mim se eu meditei, se eu falei, eu li o versículo, falei, Deus, eu nem sei o que eu vou falar naquela igreja. Mas o Espírito Santo fez coisas para a glória do Senhor, irmãos, não é para a minha glória. E nisso eu pude ver que Deus falou, que Deus quis mostrar que Ele está conosco. Ele quis mostrar para mim que Ele está comigo. Então, amados, essa mentoria nesta manhã, eu queria falar muito mais coisas, tem umas coisas que eu até anotei aqui, né, mas não vai dar tempo, porque a hora também já foi embora, né? Mas, se você está, irmãos, num momento de crise, procura se cuidar, procura você olhar um pouco para você, tá? Esquece um pouco as preocupações com certas pessoas, que às vezes as pessoas não se preocupam conosco, né? Não estou aqui, mas é real, irmãos. Ah, o irmão está passando por isso. Ah, é sério. Não, irmãos, às vezes a gente quer alguém para conversar, desabafar. Deus vai preparar as pessoas certas para te ajudar. Com tudo isso, irmãos, eu aprendi. Hoje eu estudo sobre isso, né? As mentorias que eu estou estudando é sobre isso, irmãos. É aprender a lidar com as pessoas, com o ser humano, né? Procurar entender, às vezes, as pessoas, né? Conversar, né? A gente fala muito, né? Às vezes eu e meu filho meu filho quer as coisas e fala, mas vou chamar meu pai para as ideias. Às vezes eu falo para ele, eu quero falar para ele, então, agora eu vou chamar você também para as ideias, vamos para as ideias, né? Trocando ideia com a gente. Põe aqui, Isaac, né? Acabou a bateria, acabou a bateria. As pessoas, né? Não é conversando com a gente se entende, né? Trocando ideia. Então, irmãos, às vezes é isso, né? Às vezes eu sento com os meninos lá em cima, lá, para fechar aqui. São tudo usuários de droga. Eles me chamam de pai. E chama a pastora Rose de tia. Eles abraçam ela, tudo. Beija, tudo. Eles falam, ainda bem que o pai é legal. O pai não liga, não. Às vezes eu sento com eles lá. Fico lá conversando com eles. Não estou nem um pouquinho preocupado que vão falar de mim. Os polícia passam, falou, legal, e aí, bom trabalho aí, falou. Continuo conversando com eles lá. Sento lá, fico conversando com eles. Outro dia eles estavam, teve uma igreja, o padre da igreja do pastor, um amigo nosso, estava distribuindo um Marmitex lá. Eu estava lá, sentei com eles, fui comer também. Comemos um Marmitex junto lá. Para mim foi um momento assim, ó, de alívio, né? De ali conversar, ouvir eles, tudo, conversamos, demos um risada. Eu falei, agora deixa eu ir que eu tenho que trabalhar, porque já deu minha hora de almoço. Em casa, escovei os dentes e fui embora trabalhar. Para mim foi um alívio. Tá entendendo? Então, amado, se você tem esse problema, crises emocionais, que nós estamos sujeitos a tudo isso, irmãos, bem? Depressões, eu lhe entendo porque estou passando por uma situação bem parecida aí, ó. Tá vendo, minha irmã? Tá vendo? E nós estamos aqui para ajudar, irmã, viu? O que nós pudermos ajudar, nós estamos aqui. Às vezes a gente precisa só colocar para fora, e colocar para fora é só alguém ouvir, irmãos. É só alguém te ouvir e não te julgar. Não te julgar, isso é demônio, isso é capeta. Não, irmão. Só ouvir, legal. E dar um abraço. Às vezes eu fui para a igreja, irmãos, eu não queria nada de ninguém, não. Só queria um abraço. Eu só queria que alguém me abraçasse. Me desse um abraço. Você está entendendo? Às vezes, irmãos, não é do nada que acontecem as coisas na nossa vida. É que às vezes é aquilo que eu falei para você, o copo vai enchendo. E vem de uma coisa, vem de outra, vem de uma... O que também leva a gente a ter crise emocional também às vezes a gente se apega a uma pessoa e essa pessoa às vezes trai a nossa confiança. Irmãos, isso mexe, irmãos. Isso mexe. Mas que você possa pegar, né? Eu tinha muito mais outras. Porque para falar mesmo do assunto, nós tínhamos que levar uma hora e meia, mais ou menos aí, né? Mas eu procurei resumir com você aí, né? Contei um pouco da nossa história. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se cuida, amém? Se cuida,
procura um profissional da área. Se precisar passar com o psicólogo, passe. Se precisar passar com o psiquiatra, passe. Tá bom? Passe e faz lá, irmão. Vai se cuidar. E outra, irmão, faz uma caminhada. Ó, o que me ajuda, irmãos? O que me ajuda? O que me ajuda? Me ajuda. Às vezes eu trabalhava à noite, eu chegava estressado, que às vezes cobrança, tal, não sei o quê, pá. Não é que a gente não queira ser cobrado, é que você sabe, quanto mais a gente, né? E chegava, aí eu chegava de manhã, tomava meu banho, sabe o que eu fazia? Tomava meu cafezinho, colocava meu tênis, minha bermuda, minha camiseta. Ah, pastora, onde você vai? Eu falei, vou fazer uma caminhada. Suas palavras nos ajudou bastante, pastor. Amém, Patrícia. Amém. Nós estamos aí para ajudar. Ia fazer uma caminhada. Aí eu começo a caminhar, irmãos, eu começo a dar risada sozinho. Eu começo a lembrar das coisas engraçadas, porque é a serotonina, né, que fala, que diz que ela dispara, que é o mesmo hormônio do amor, que nem quando você recebe um abraço também, dispara isso também, sabia? Dispara. Aí você sente. Eu começo a dar risada sozinho, aí o pessoal ia lá, aí eu cumprimento um, aí quando eu chego, nada de estresse, esqueço do serviço, chego. Agora eu trabalho muito com cálculo, né? Trabalho muito com cálculo. Mexe muito com a minha cabeça, né? Às vezes eu falo com os irmãos, não é que eu não queira digitar, é que eu tô com os dedos tão... que eu fico digitando aqui no notebook, aqui, celular e tal. E aí chega de tarde, o dedo tá assim, né? O que eu faço? Às vezes eu falo com os irmãos no áudio, né? Quando não, sabe o que eu faço, irmãos? Eu largo tudo, eu falo pra pastora, esquece. Baixa, vambora, vamos dar um roles. Ah, mas vamos dar um roles, depois a gente resolve essa parada. Aí quando eu volto, já volto mais tranquilo. Você tá entendendo? Procura fazer uma caminhada, procura fazer um exercício físico, muda um pouco a sua alimentação, né? A gente gosta de pizza, a gente gosta de tudo, irmãos, mas maneira um pouco. Eu não sou nutricionista, é nutricionista que vai te orientar. Se precisar passar com nutricionista, passe também. Eu passei com nutricionista, também passei com psicólogo, psiquiatra, passei com tudo, irmãos. E hoje eu louvo ao Senhor, né? Que nós estamos bem. Pastora Rose que o diga, aguentou aí o rojão, ela acabou de chegar aqui. Ela aguentou o rojão sozinha, coitada. Né? Eu falo para ela, olha, Fê, você é uma mulher de Deus mesmo, viu? Deus me deu, ela aguentou aí sozinha, porque não era fácil, tinha dia que o negócio dava vontade de sair, sumir no mundo, ao mesmo tempo que eu tinha medo, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de sumir no mundo, mas graças ao bom Deus, venci, passei, isso foi há 8 anos atrás, só que assim, irmãos, eu tô sempre alerta, tá? Tô sempre alerta, que nem agora com essa crise, né, com a perda do meu irmão aí, né, eu tô sempre alerta, a pastora também, quando ela me vê muito sozinho, ela já dá uma rondada, já vem, senta, conversa, meu filho também, né? Às vezes eu procuro, quando eu tô assim, que eu saio, às vezes ela dá uma procurada ligar, por onde você tá, né? Porque, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, olha, falta 2 minutos. Crise emocional leva a pessoa ao suicídio. Leva a pessoa a cometer suicídio. Então nós temos que olhar para essa área, irmãos, com mais carinho. Se você conhece uma pessoa com essa situação, olha com um pouco mais de carinho, porque todos nós passamos por isso. E às vezes a pessoa tá assim, ó. O ano passado aqui perto de casa, nessa data aqui, 3 pessoas se suicidaram. E eu tinha acabado de falar com o menino ali na porta do bar. Chega no domingo, chega a notícia que ele se suicidou no metrô Arthur Alvim. Você tá entendendo? Então assim, irmãos, vamos procurar olhar um pouco para nós, nos cuidarmos, tá? Faça a caminhada, faça... E outra coisa, irmã, quando eu for sair, a pastora Rosa faz o seguinte, passa aquele batonzão mesmo, irmão, faz aquela maquiagem, dá uma esticada no breque aí, e vai mesmo, irmão, vai mesmo, porque isso levanta a sua autoestima, irmão. Amém? Se arruma mesmo. E outra coisa, aí, ô maridão, você que ficar com ciúmes com essas conversas aí, vamos trocar ideia particular depois, tá? Vai com esse negócio aí, irmão. Ai, deixa minha esposa. Se liga, irmão. Se liga, você tem que confiar na sua esposa, irmão. Como a minha esposa confia em mim, eu confio nela e tá tudo certo. Amém? Se arruma mesmo, irmão. Se arruma mesmo. Dá um trato, se levanta, que isso levanta a sua autoestima. Quando alguém fala pra você, você tá bonita, isso dá um up, né? Não que você tá querendo se exibir, é que isso levanta, entendeu? Eu aprendi isso. Então, vamos lá. Que Deus te abençoe. Aquilo que eu não pude explicar, né? Eu esperava que alguns irmãos iam fazer as perguntas aí, mas os irmãos participaram, a irmã Vilma, a irmã Patrícia. Amém? E nós estamos aqui, irmãos, para isso. Foi para isso que Deus nos levantou.
Passamos por tudo isso para hoje nós aprender que muitas das vezes a gente precisa só ouvir, conversar. Amém? Eu não tive uma infância muito boa, mas graças a Deus hoje a minha infância está sendo com a pastora Rose, né? Hoje a gente brinca bastante. Hoje a gente brinca bastante. E hoje eu extravaso mesmo, irmãos. Viu? Uma coisa que, né? Às vezes eu falo para ela, às vezes eu falo para o meu filho, deixa eu. Hoje eu tô, né? Eu gosto de ouvir uns Black, né? Kirk Franklin. E às vezes o negócio tá pegando no serviço, a gente põe uns Black aí, o negócio fica, dá uma balançada no esqueleto e a gente vai longe. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Aquilo que eu não pude explicar para vocês, expressar, que Deus possa estar se ajudando vocês, mas nós estamos aqui para ajudar. Espero que na próxima mentoria aí nós estaremos, né, falando a respeito de outro assunto aí, que, né, e esse assunto é um assunto muito abrangente, irmãos. Nós precisamos muito conversar muito mais sobre esses assuntos, tá bom? Vilma, desejo para a irmã aí que o Senhor possa te fortalecer, amém? Se precisar de nós, nós estamos aqui para ajudarmos, né? Talvez eu não possa ajudar numa questão física, mas o que eu posso te ajudar, e às vezes, né, com uma palavra, né, com uma oração, e estamos à disposição aí, Patrícia também, precisando de nós, irmãos, nós estamos aqui, irmãos. Foi para isso que Deus levantou esse ministério, para socorrer vidas, amém? E é nessas horas que a gente precisa, irmãos, a gente precisa de alguém estar ao nosso lado, tá bom? 12:01. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Conheço um pastor, rapidinho aqui, um pastor amigo meu. Esses dias ele comentou comigo, ele falou, pastor, você vai fazer uma mentoria lá, né? Ele falou, ó, eu tive 9 vezes vontade de me matar. De cometer o suicídio. Então, irmãos, para vocês terem, preciso sim sempre, pastor. Amém, minha irmã. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém, irmãos. Estamos aqui à disposição. Amém? Pastor é meio doidinho, mas os parafusos ainda tem aperto ainda. O médico falou que... Tô brincando. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, irmãos, eu quero dizer para vocês que amanhã nós estaremos na igreja, na comunidade evangélica Jeová Chamar, né, do nosso pastor César e a pastora Kelly. E de lá vai ser transmitido o nosso culto, tá bom? É de lá que o nosso culto o negócio é chique demais. Vai ser transmitido de lá para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então, convido a vocês aí, você que tá sem igreja aí, vem estar conosco aí, entra no Facebook lá, fica lá atento lá, que eu creio que às 18h30 nós já estamos guerreando lá com a palavra, tá bom? Vai ser transmitido de lá o culto para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero abençoar a vida de vocês, seu final de semana. Amém? Eu quero que você venha ter uma semana abençoada. O que não aconteceu nessa semana, que essa semana que vem chegando aí, venha sendo uma semana diferente. Nós estamos encerrando o mês e com certeza nós vamos começar um outro mês aí da presença do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que portas vão se abrir na sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai vencer essa crise como nós temos vencido para a glória do Senhor Jesus. Amém? Meu Deus, eu abençoo a vida dos seus filhos, Pai. Pai amado, ajuda eles, meu Pai. Ajuda aí, Senhor. A irmã Vilma, Senhor. A Patrícia, os irmãos que entraram aí, Senhor. Cada um tem passado o seu momento, Pai. O Senhor sabe, Pai. Só o Senhor conhece nós por dentro melhor do que nós mesmos. Vai lá, Senhor. Cura, meu Pai, a alma rasgada, a alma ferida, a alma machucada, Senhor. Essa crise, Senhor, faz passar para a glória do teu santo nome, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Pai, toma nas tuas mãos a vida de cada um, dá um final de semana abençoadíssimo, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, Pai. É o que pedimos para ti e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estar aí participando juntamente conosco. Amém? Irmãos, e outra coisa. Não se limite a certas pessoas, tá? Porque às vezes as pessoas querem nos poldar. Uma das coisas que muito me machucou foi isso, irmãos. E hoje, as pessoas falam assim, o pastor parece criança. Não é, irmãos, porque eu fui muito poldado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso aqui, isso aqui. Não, irmãos. Faça aquilo que você sentir no seu coração de fazer, amém? E a bênção vai ser grande para a glória do Senhor Jesus. Eu estou pegando essa mania do pastor lá, né? Amém? Deus abençoe a todos vocês. Uma semana e um final de semana abençoadíssimo. Segunda-feira nós estaremos aqui novamente com a segunda de portas abertas aí. Amém? Ó, o nosso beijo, o nosso abraço carinhoso, ó. Como é gostoso receber um abraço, né, irmão? Apertado, assim, um abraço de urso, como dizia um pastor amigo meu, né? E hoje ele já tá jubilado já. Eu aprendi muito com ele. E ele falava, ó, gostoso é você dar um abraço de urso. Então receba aí o abraço do ministério. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e toda a igreja diga amém.
Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?